Então, é um prazer estar com vocês. De facto, alguns de vocês eu conheço bastante bem, de há muitos anos. Estou a ver a Celina e o próprio irmão João Arthur, do tempo da União Bíblica, onde aliás, eu costumo dizer que o meu ministério tem muito a ver com acampamentos por todo o país, Palavras da Vida, Centro Bíblico de Esmoriz, agora também o Teach Beyond com os English Camps, mas eu só fui campista com a União Bíblica, no Carrascal, durante 6 anos seguidos. Foi um tempo muito bom da minha vida. E é também bom ver outras caras como o Paulo, o próprio César e a Ana, que já não nos víamos há muitos anos, e é sempre bom. Também o João Paulo, que está ali, também é de Coimbra, e a realidade é que, de facto, o nosso ministério, o meu e o da minha esposa, mas em particular o meu, na área pastoral e missionária, é com a Igreja Evangélica da Rocha Nova, a Igreja dos Irmãos, aqui numa localidade a 5 minutos do centro da cidade de Coimbra. Nós trabalhamos também com a outra igreja, a Igreja do Tovim, uma igreja mais pequenina, também muito próxima da cidade de Coimbra, ou faz parte da cidade de Coimbra, melhor dizendo, mas eu também sou responsável pela corporação evangélica aqui do centro, ou seja, o conjunto das igrejas de irmãos, aqui na zona centro, e era suposto ter deixado a função em dezembro passado, mas por causa da pandemia, os irmãos acharam por bem, em termos extraordinários, eu ficar por mais distância. É um prazer poder compartilhar a palavra com vocês e eu espero que possa ser de um bom desafio para todos, como é para mim. Então, penso que de apresentações já chega e eu convidava todos aqueles que têm Bíblia em papel, se forem mais tradicionais, se tiverem uma aplicação, aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e vamos ler os primeiros 6 versículos apenas. E vamos debruçar-nos sobre o que o apóstolo Paulo diz àqueles nossos irmãos em Corinto. Vou repetir, segunda aos Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 6. Então os irmãos podem seguir comigo a leitura, que diz assim: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós próprios? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nós escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Até aqui, a palavra do Senhor, neste trecho que eu gostava de ler com vocês. Sabem, nós vivemos num tempo de tecnologia, não é? Se não fosse a tecnologia, não nos era permitido podermos reunir nos tempos que correm desta forma, não é? Se recuássemos uns bons 20 anos, talvez achássemos não só curioso, mas até estranho, que alguém dissesse, olha, um dia vamos poder ter uma reunião com uma multiplicidade de pessoas espalhadas de todo o lado, desde Portugal, várias regiões de Portugal, qualquer zona do mundo. Se há 20 anos nós ouvíssemos isto, achávamos muito estranho, mas a tecnologia permite que nós façamos isto. E nós usamos a tecnologia para comunicar uns com os outros.
Enviamos mensagens com códigos, e-mails, fotografias, tudo. Parece até muito longínquo o tempo em que comunicávamos apenas por carta. Lembram-se desses tempos? Lembram-se de escreverem cartas à vossa namorada ou ao vosso namorado, chamadas cartas de amor? O nosso poeta Fernando Pessoa dizia que todas as cartas de amor são ridículas. Eu não sei se eram. Pelo menos eu não achava. Escrevia cartas que ainda guardam com, deixem-me usar a expressão, quase religiosamente essas cartas, lá num lugar muito particular, porque elas são preciosas e marcam um tempo muito importante da vossa vida, da nossa vida. Era a forma de comunicarmos, não tínhamos outra. Eu lembro quando namorava com a Betinha, eu sou de Almada, cresci aí, nasci aí também, e a Betinha era de Vila Nova de Gaia. E quando namorámos, aqueles 5 anos em que namorámos, uma boa parte do tempo, escrevíamos cartas, era quase todos os dias, não é? E ficávamos muito tristes quando o carteiro se atrasava um pouquinho ou os correios faziam greve e nós não recebíamos notícias um do outro. É claro que naquela altura já havia telefones. Eu lembro perfeitamente do telefone lá em minha casa, eu vivi em Laranjeiro durante muito tempo. O telefone lá em minha casa estava na sala e estava exatamente numa mesa ao lado do sofá onde se sentava o meu pai. E aquilo era tudo uma localização estratégica, ou seja, eu sabia que quando tinha que telefonar para a Betinha, ele estava ali ao lado a ouvir. Portanto, era muito constrangedor eu poder dizer: Betinha, eu amo-te muito, tenho muitas saudades tuas. Era um bocado constrangedor. Mas o meu pai não estava muito interessado em ouvir essas coisas, ou até em, de alguma forma, controlar aquilo que eu dizia. O problema dele era o tempo. Este tempo. Porquê? Porque naquela altura o telefone era caro, mais caro do que era hoje, não é? E era importante eu não levar muito tempo com os telefonemas. Por isso as cartas eram a forma mais económica e até de uma forma mais particular e reservada nós podemos expressar aquilo que ia nos nossos corações às pessoas que amávamos, não é? Eu lembro-me que, ou melhor, eu às vezes digo, se o meu avô, que faleceu em 1983, com quase 90 anos, pudesse regressar à vida agora outra vez, a este nosso tempo, e eu dissesse: olha, avô, tu não vais acreditar, mas hoje nós temos umas máquinas às quais chamamos telemóveis, que não são mais do que pequenos televisores na nossa mão. Sim, aquelas televisões que tu tinhas lá na sala. E com estas máquinas nós conseguimos falar em tempo real e até vermos uns aos outros, como daqui, por exemplo, para a China. Eu acho que se dissesse isto ao meu avô, dava-lhe uma síncope, um ataque cardíaco e ele voltava a morrer outra vez. Porque era tão estranho haver uma diferente forma de comunicar sem ser por carta. Bom, eu estou com esta introdução para dizer o quê? O apóstolo Paulo, como em outras circunstâncias, nesta ele vai usar uma figura de linguagem para dizer aquilo que nós somos, em termos de filhos de Deus, servos do Senhor e aquilo a que estamos vocacionados ou chamados a fazer. E ele usa muitas vezes metáforas, figuras de linguagem, como usa aqui. Ele diz que nós somos cartas de Cristo. Se repararem um pouco, recuem, se têm o vosso texto com vocês, a vossa Bíblia, se recuarem um pouquinho no capítulo 2, no versículo 15, ele já usa uma figura de linguagem muito parecida, quando diz que nós somos, para Deus, o bom perfume de Cristo. Em muitas outras ocasiões é usada uma figura de linguagem, ilustrava de alguma forma aquilo que os crentes eram, ou aquilo que era suposto fazerem na sua vida cristã,
Porque essa era uma forma mais fácil de as pessoas perceberem o que era a doutrina, o que era exigido, quais eram os preceitos que era suposto os crentes no primeiro século, como eram os crentes em Corinto, o que era suposto eles fazerem, eles viverem. Paulo então identifica-nos como cartas de Cristo. O que é necessário para que possamos ser uma boa carta de Cristo? Nós que um dia aceitámos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, todos aqueles que já fizeram essa decisão na sua vida, que reconheceram o seu pecado, que reconheceram que esse pecado nos afastava de Deus de uma forma condenada e que apenas porque o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós, nós o reconhecemos com fé, arrependemos do nosso pecado, pedimos perdão por ele e pedimos ao Senhor que ele seja o nosso Salvador. No dia em que fizemos isto, fomos arregimentados para servir o Senhor. Há muitas pessoas que acham que tudo acaba com a salvação. A Bíblia mostra-nos que tudo começa com a salvação. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos salvos não para depois ficarmos no sofá de braços cruzados à espera que as coisas aconteçam ou que o Senhor venha a segunda vez, mas entre esse tempo, enquanto peregrinamos nesta terra como servos do Senhor, como filhos de Deus, é necessário, é urgente até, que possamos ser cartas de Cristo. Eu acredito que há 3 condições para sermos boas cartas de Cristo. E este é o desafio, este final de tarde, princípio de noite, eu estou a olhar lá para fora e já está escuro. Eu acredito que há 3 condições para cada um de nós poder ser uma boa carta de Cristo. E vamos olhar para o texto porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. A primeira condição para podermos ser boas cartas de Cristo é sermos cartas abertas. Paulo é muito específico no versículo 2 quando diz que era uma carta aberta. Paulo não escondia nunca a sua fé, nem tampouco o seu ministério. E ele dizia, sem qualquer tipo de problema, eu não me envergonho do Evangelho, porque sei que é o poder de Deus para salvar todo aquele Senhor, da graça e da misericórdia que o Senhor tinha dedicado a ele. Todas as simples, por uma simples razão, porque ele era uma carta aberta. Se nós formos cartas fechadas, se escondermos para nós próprios e em nós próprios aquilo que Deus é para nós, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, então nada do que aconteceu na nossa vida de extraordinário, que é uma bênção, vai ser conhecido dos outros. Estamos a guardar um tesouro preciosíssimo só para nós. Porquê? Porque mantemos a carta isto é uma pessoa, é uma carta de quê? Porque Deus é uma pessoa, é Ele que escreve a carta em nós e Ele quer dar-se a conhecer a pessoas. Sabem, Deus podia usar as formas extraordinárias que nós vemos no Velho Testamento e até em parte do Novo Testamento para falar às pessoas. Noutros tempos, Deus usou a natureza, Deus usou, por exemplo, lá em Daniel, a mão que escreveu e que acusou Belsazar do que ele estava a fazer e de que ele ia morrer naquela noite. Coisas extraordinárias. Deus usou os anjos, Deus usou emissários vindos da sua presença para falar com os homens. Deus não faz mais assim. Neste momento,
neste nosso tempo, Deus quer usar cada um de nós, sem exceção, independentemente de quem somos, de que género temos, se somos homens ou se somos mulheres, se somos crianças ou mais idosos, se somos brancos, pretos, cor de laranja, as bolinhas azuis, não interessa. Deus não faz exceção de pessoas, nem quando as busca, nem quando as quer usar. E por isso nós temos cartas abertas, uma carta permanente. Porquê? Porque a mensagem de Deus, que Deus escreveu em nós, ela não muda, nem nunca vai mudar. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquilo que Ele fez na nossa vida, o poder do Evangelho em nós, é aquilo que Ele quer fazer hoje, ainda e amanhã, na vida das outras pessoas. Por isso a nossa mensagem não pode mudar segundo as circunstâncias. A mensagem é permanente. E é também carta pública. Somos cartas abertas públicas. Porquê? Porque Deus deseja alcançar todos, sem exceção, e não apenas alguns. E por isso isto é sermos cartas abertas. Deixem-me ilustrar aquilo que eu estou a dizer. Vamos supor que eu ia receber uma carta. Alguém escreveu para mim, vamos supor que era um amigo que eu tenho no estado de Oregon, nos Estados Unidos, chamado Tom Harris. E ele escrevia para mim e tinha a direção, e eu, no dia em que recebi esta carta, recebi outras cartas junto. Eu não sei se vocês, quando recebiam cartas, porque agora nós recebemos tudo por e-mail, não é? Já nada agora é recebido em papel. Bem, algumas pessoas ainda recebem em papel. Mas eu não sei como é que se passava com vocês. Se eu por dia recebia umas 5 ou 6 cartas, e quando eu chegava à altura de eu as receber da parte do carteiro, eu olhava para as cartas e dizia, ora bem, primeira carta, EDP, bom, é a conta da luz, eu já sei quanto é que vou pagar mais ou menos, fica para ler para depois. Segunda carta, Águas de Coimbra, bom, também é mais uma conta, normalmente é por estimativa, não altera muito. Portanto, aquilo que eu vou ler nesta carta eu já sei de antemão, portanto, fica para ler depois também. Terceira carta, Caixa Geral de Depósitos. Deve ser o extrato do banco, portanto, grande coisa. Mas a quarta carta, por hipótese, era esta. E dizia, olha, uma carta pessoal, uma carta deste meu amigo. Eu podia passar o dia todo entusiasmado, alegre por ter recebido a carta. E até comentar com a minha esposa, comentar com os meus vizinhos, olha, recebi uma carta do meu amigo, Tom Harris dos Estados Unidos. Eu podia andar o dia todo fazendo isto. Eu nunca iria saber aquilo que ele escreveu, aquilo que ele me queria transmitir, as notícias, as boas notícias que ele me queria dar, se eu não fizesse isto. Percebem? As pessoas à nossa volta só vão saber realmente as notícias que Deus quer transmitir-lhes se nós formos cartas abertas. Se o nosso vizinho, aquela pessoa que nos vê sair todos os dias, nos vê chegar todos os dias, que fala connosco das coisas mais banais, quando vem à varanda, quando se cruza connosco nas escadas do prédio, essa pessoa só vai saber realmente que Cristo é uma realidade da nossa vida se nós formos uma carta aberta. Isso. Se nós nos mantivermos fechados, as pessoas nunca vão saber. Segunda característica. Para além de cartas abertas, nós temos que ser cartas legíveis. O versículo 3, já lemos há pouco, nos diz isso mesmo. Temos que ser cartas legíveis. Se nós um dia recebermos alguma carta de um amigo ou de alguém que, por exemplo, esteja a viver na China e que por curiosidade e por brincadeira escreva em mandarim, nós não vamos perceber nada. Vamos ficar um pouco frustrados porque queríamos até receber notícias boas daquela pessoa que amamos, quem gostamos, com quem temos amizade, e não iremos perceber nada, porque ele escreveu numa língua que nós não conseguimos ler.
Da mesma forma, se recebemos uma carta que passou por uma tempestade, já vem molhada, vem borratada, as letras já se deformaram e quando nós abrimos a carta, tentamos ler alguma coisa, ver quais são as notícias e não conseguimos ler nada. Muitas vezes é isso que se passa com o testemunho do crente. Vem tão borratado, vem tão ilegível, que em vez de criar nas pessoas que estão à sua volta algum entusiasmo, alguma curiosidade ou até algum esclarecimento, infelizmente cria confusão. Deus não quer que sejamos cartas assim. Ele quer que sejamos cartas legíveis. O apóstolo Paulo usa expressões que ilustram isto quando ele diz cartas escritas não em pedra, mas escritas no coração. Cartas escritas não em letra, acerca da lei, e a lei condenava-nos à morte, mas escritas no Espírito, porque o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. Paulo estava interessado em que os coríntios, fossem cartas abertas e cartas legíveis no seu testemunho. Deixem-me ilustrar mais uma vez aquilo que o apóstolo Paulo estava aqui a dizer. Se nós abrimos uma carta que recebemos e o que lermos foi isto, espero que vocês consigam ver. Isto são caracteres. Eu creio que deve ser chinês. Eu não consigo perceber. E se eu mandasse esta carta para algum de vocês, vocês sentiriam frustrados porque não conseguiriam ler, não compreenderiam de uma forma legível aquilo que eu estava a transmitir. E isso só traria confusão, desespero, e isso não é bom. Deus deseja que nós sejamos cartas de Cristo, abertas e legíveis. Certamente vocês já ouviram esta expressão, é um lugar comum, mas nós, muito provavelmente, cada um de nós, somos a única Bíblia que alguns dos nossos vizinhos, que alguns dos nossos colegas vão ler durante toda a sua vida. Se falarmos com muitas destas pessoas que nós conhecemos, nossos colegas, nossos vizinhos, até nossos amigos, eles até vão dizer, olha, eu também tenho uma Bíblia lá em casa. Sabem daquelas Bíblias mais decorativas, todas muito bem trabalhadas, na lombada, com a letra toda muito bem impressa? Ou até uma Bíblia que alguém lhe ofereceu, mas é a Bíblia que está lá para decorar, ou então é uma Bíblia que está na prateleira a apanhar pó? As pessoas até podem dizer, olha, eu até tenho uma Bíblia lá em casa, mas não a leem. Nem nunca vão ler, se calhar, durante a vida. Por essa razão, nós dizemos que, para muitas pessoas que se cruzam connosco, a única Bíblia que elas vão ler é a nossa vida. É cada um de nós. É aquilo que vão ouvir da nossa boca. É o testemunho que vão ver nas nossas ações. Por isso é muito importante que sejamos cartas abertas e cartas legíveis, que tocam o coração das pessoas, que não lhes transmitem uma série de regras e leis, mas que lhes dizem que Deus as ama e que Cristo deu a vida por elas. E elas precisam arrepender-se do seu pecado, porque de outra forma estão irremediavelmente perdidas. Cartas abertas, cartas legíveis. Mas há ainda uma terceira característica. É que nós precisamos ser cartas abertas, cartas legíveis e precisamos ser cartas com boas notícias. Ninguém gosta de receber cartas com más notícias. Paulo diz que nós somos ministros de uma nova aliança. E nova porquê? Porque aquilo que nós estamos a querer dar às pessoas, a oferecer às pessoas como nos foi oferecido a nós, são as boas novas da salvação. Boas notícias que trazem esperança, que trazem paz. Que é uma coisa que as pessoas, como vocês sabem hoje em dia, estão desesperadas por ter. Nós precisamos ser cartas com boas notícias. É claro que nem todas as notícias que nós vemos na Bíblia são boas. Vou-vos dar um exemplo. Romanos capítulo 6, verso 23.
Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Este versículo, e Deus nunca quis esconder as más notícias. Este versículo, a primeira parte, traz más notícias. Alguém gosta de ouvir que o salário do pecado é a morte? E se fizer uma boa introspecção, vai perceber que se está a referir ao pecado que existe em cada uma das pessoas deste mundo, em cada um ser humano, e esse pecado naturalmente nos condena, nos traz a condenação. Ninguém gosta de receber más notícias. Mas elas estão lá, elas fazem parte da nossa vida. Mas damos graças a Deus que o versículo não acaba aqui. A segunda parte do versículo são as boas notícias. São as boas notícias que nós também temos que dar aos outros. E que boas notícias são essas? O dom gratuito. Reparem que o apóstolo Paulo tem a preocupação de repetir. Ele diz o dom é uma dádiva, é algo gratuito, mas ele vai criar aqui um ênfase ao dizer o dom gratuito, é de graça de Deus, é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus. Não há outro. A palavra de Deus diz que há um único, um só mediador entre Deus e os homens. Mais ninguém tem a capacidade de fazer a ligação, de ser a ponte para nós chegarmos à comunhão perdida lá no Jardim do Éden com Deus. E essa pessoa é Jesus. Estas são as notícias que nós temos que dar, as boas notícias. Vou ilustrar mais uma vez. Cartas abertas. Precisamos ser cartas legíveis, não é o caso aqui, e precisamos ser cartas com boas notícias. Talvez isto vá aparecer ao contrário. Aparece. Não. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Estas são as boas notícias. Que tu e eu, como cartas abertas, cartas legíveis, cartas com boas notícias, em suma, cartas de Cristo, temos que transmitir. O meu desejo, o meu desafio, a minha oração é que de facto possamos ser cartas de Cristo. E termino com uma pergunta. Que notícias leem aqueles que estão à nossa volta? Em nós. Que notícias leem aqueles que estão à nossa volta? Em nós. Boas notícias? Notícias que trazem esperança, paz, salvação? Deixemos de guardar as notícias só para nós. Que, de uma vez por todas, possamos abrir a carta que somos e distribuir o tesouro que existe no nosso coração por todos aqueles que ainda estão perdidos e não conhecem Cristo. Que o Senhor vos abençoe.